Boa tarde, galerinha do terceiro ano do Vespertino. Aqui é a professora Milka. Um beijinho para cada um de vocês. Tô com muita saudade das nossas aulas presenciais. Que Deus possa estar ajudando, né, para que a gente volte logo. O prof tá com vontade de dar um abraço bem apertado em cada um de vocês e não pode, fica só na vontade. Vamos iniciar a nossa aula então. Hoje a gente vai trabalhar matemática, certo? Nosso capítulo 4 da apostila, Organizando o Tempo. Vamos lá, todo mundo, para a página 82 da apostila de matemática, Organizando o Tempo. Vamos lá, meus amores. Está aí, então, nossa página de abertura da apostila, unidade 4, Organizando o Tempo. Nós temos aí, né, um rapaz e uma moça conversando. Olha, que escultura legal! Não é só uma escultura, esse objeto tem uma função muito importante. Vocês conhecem esse objeto? Vou mostrar o desenho para vocês, olha aí. Esse objeto. A gente chama esse objeto de relógio do sol. Então, há muitos anos atrás, na antiguidade, não existiam os relógios que existem hoje, esses relógios modernos. E as pessoas conseguiam, né, se localizar no tempo através do relógio do sol. A gente fez até na sala, né? Eu acho que em história vocês levaram para casa para a gente tentar fazer um reloginho do sol, lembra? Então, dependendo do local, a direção que você coloca ele, né? Então a sombra vai mostrar o horário que é. Então, esse é o relógio do sol. Vamos responder as nossas perguntinhas. O que for com a prof vai ajudar, e o que for com os mamãe e papai, vocês fazem em casa. Você já viu um objeto como que é observado pelas pessoas? Onde? Então a gente já falou, né, o relógio do sol. Claro que pessoalmente a gente não costuma ver esse relógio, né, mas em alguns lugares a gente encontra ele, como museus, parques, livros, etc, né? O Brasil tem vários locais que abrigam monumentos como relógios do sol, como na cidade de Tiradentes, Minas Gerais, Presidente Prudente, em São Paulo, Natal e Curitiba, no Paraná. Então, esse relógio ele fica, né, nos museus, né, e às vezes até no meio das cidades grandes eles costumam colocar ele. Fica bem bonito. 2. Esse objeto é um relógio do sol? Por que você acha que essa obra foi criada? Ela foi criada então, né, como função de relógio, principalmente quando se pensa no contexto de que o sol era a melhor forma de se saber o tempo, era uma referência para se saber o tempo. Então, a obra foi criada para marcar a passagem do tempo, para ajudar e saber quanto tempo falta para algum evento, para deixar um local mais belo, né? Então, essa era a função do relógio do sol. Você acha que os números no objeto são importantes para o seu funcionamento? Por quê? O que você acha? Sim ou não? Os números, né, ou seja, as marcações relacionadas aos números são importantes, pois podem identificar o horário, que horas são, certo? Essa é a função dos números aí. Para o nosso início de conversa, nós temos uma agenda. Olha que legal esse quadro de horários de Francisco. Esse é o quadro de horários de Francisco, certo? A prof vai ler aqui o comecinho para vocês entenderem. Você tem um quadro de horário semanal? O que você faz na sua semana? Você agenda? Você marca em algum lugar? Francisco usa um quadro de horários para organizar suas tarefas semanais. Geralmente é uma tabela com colunas, uma para cada dia da semana, divididas por linhas, que indicam as horas do dia. O objeto dessa tabela é organizar as tarefas da semana. O objetivo da tabela, então, é que a criança se organize, nesse caso, Francisco. Vamos lá. Então, Francisco tem aí uma tabela para manhã, tarde e à noite, de domingo a sábado, de domingo a domingo, né? Todos os dias da semana. Então, de segunda a sexta-feira, ele vai para a escola, certo? Até as... Qual é o horário aí que ele chega da escola? Aí na agenda do Francisco é às 10 horas, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta de manhã, ele tem aula, então, das 6 às 10 horas. No sábado, ele faz leitura e diversão. Ao meio-dia, né, ele tem as refeições. Às 2 da tarde até às 10 horas da noite. Então, ele tem um outro
calendário de tarefas. Então, ali no domingo ele vai ver a família, na segunda ele estuda, na terça ele é escoteiro, sempre às 2 horas da tarde, tá? Na quarta, estudos. Na quinta, ele vai para o escoteiro, na sexta, estudos e no sábado, família, né? Aí, 4 horas da tarde de segunda e de quarta-feira, ele pratica esporte. E no sábado é uma diversão, videogame tá ali. Às 6 horas ele tem uma refeição, às 8 horas é horário de dormir. E na sexta e no sábado ele tem refeição, nesse horário, ele vai dormir um pouquinho mais tarde. E às 10 horas ele está dormindo, tá? Então essa é a tabela de horários de Francisco. Vamos continuar então ali. Vamos lá com a prof. Francisco tem horários específicos para estudar. Quantas vezes na semana ele estuda em casa? Em casa, então, o estudo em casa é aqui, a partir das 2 horas. Quantas vezes? 1, 2, 3 vezes na semana Francisco estuda em casa. Em quais dias da semana Francisco não vai à escola? O que ele faz nesses dias? Então, quais os dias que ele não vai para a escola? Ele não vai no domingo e ele não vai no sábado. Então, no sábado ele faz leitura e se diverte, não é verdade? E no domingo ele vai ver a família, né? Ele faz refeição, ele dorme, né? Mas aqui as atividades que ele faz é ver a família, a leitura, diversão, né? É o que ele faz então nos dias que ele não vai para a escola. Que outras atividades estão no quadro de Francisco? Então ele vai para o escoteiro, ele pratica esportes, né? Ele tem aqui, diversão, né? Ele tem horário de dormir, horário das refeições, tá? Vocês podem colocar aí. Você realiza no seu dia a dia atividades parecidas com as de Francisco? Quais? Aí você vai colocar, se você faz alguma atividade parecida com a de Francisco, vai colocar qual atividade é essa. Aí aqui tem uma tabelinha para você montar o seu quadro de horário junto com o papai e a mamãe em casa, o que vocês fazem durante a semana, os horários, né? Dias úteis, que é de segunda a sexta, e fim de semana, sábado e domingo, tá? Hora de organizar o tempo. Então, vamos nos organizar. Sequência numérica. Existem objetos que podem nos ajudar a organizar nosso tempo. A agenda, por exemplo, é muito útil, entre outras coisas, para ajudar a relembrar datas especiais como aniversários e feriados. Em uma agenda, os dias aparecem em sequência cronológica. Eles têm uma sequência de dias, uma sequência crescente, certo? Cronologia, ordem que as situações e fatos ocorrem no tempo, tá? Nesse caso é de forma crescente. Agenda de possibilidades. Aí aqui, tem o desenho de uma agenda normal. Uma agenda que às vezes o papai e a mamãe até tem em casa, o papai utiliza para o serviço, a mamãe também, né? A agenda normalmente traz a data e o dia da semana que essa data traz e os horários. Aí você vai marcar no específico horário daquele dia o que você vai fazer, certo? Essa agenda é a chamada de agenda digital. Uma de suas funções é permitir sua sincronização no smartphone. Com isso, é possível receber os alertas das agendas no celular, já que toda essa informação pode ficar armazenada em contas de e-mail. Então, assim, a gente sabe que o avanço tecnológico, né, ele faz com que as utilidades sejam mais rápidas, né, e mais acessíveis. Então, antigamente, as agendas que nós conhecíamos, quando nós tínhamos a idade de vocês, era agenda de papel, né? Onde se marcava, então, os compromissos, né? E hoje não, hoje existem, então, as agendas digitais, que são essas que vocês estão vendo aí. Aí nós temos aqui, você já tinha visto algum aplicativo parecido com este, que está aí no celular? Você acha que esse aplicativo é melhor do que a agenda tradicional? Por quê? Aí você vai, com a ajuda do papai e mamãe, vão responder. Quais são as possibilidades de Bárbara tem de organizar suas tarefas? Se ela fizer apenas tarefas em casa um desses dias. Anote no quadro abaixo as possibilidades. Bárbara vai viajar no feriado com seus tios. Mas antes disso, ela precisa fazer algumas coisas.
Ela já conseguiu arrumar parte da sua agenda, mas ainda precisa encontrar tempo para realizar as seguintes tarefas: visitar a vovó, organizar o seu quarto e cortar o cabelo. Então, vocês vão fazer o quê? Nessa tabela aqui embaixo, vocês vão organizar as atividades de Bárbara. Então, ela tem 3 atividades obrigatórias: visitar a vovó, organizar o quarto e cortar o cabelo. Essas atividades não podem ficar 2 vezes no mesmo dia, certo? Então, são 3 possibilidades, cada possibilidade um dia da semana, sendo que não pode repetir as possibilidades no mesmo dia, tá? Aqui, ó, possibilidade 1, ela não pode se repetir, tá? Então, vocês vão trocando de lugar e encaixando as 3 tarefas de Bárbara até que se encaixe certinho para não ficar muito repetida. Temos a linha do tempo, né? Ó lá, ó, 1969, o arped entra em funcionamento. Em 1989, Tim Berners, né? Lhe propõe a criação do sistema Word. 1991, a internet chega ao Brasil. 2006, o Facebook deixa de ser exclusivamente universitário, para universitários, estudantes, né? Aí 2001 a 2005, criação do Orkut. 1997, o Google. 2009, o lançamento dos aplicativos de WhatsApp e Wise. Em 2015, o Google Play, né, alcança a marca de 1,43 milhões de aplicativos, né, hospedados, que podem ser usados por nós. Você já conhecia algum desses aplicativos? Quais? Você acha que a internet é importante para os dias atuais? O porquê? Né? Essa de grupo a gente vai deixar, certo? Como as horas funcionam? Antes de começar esse conteúdo de como as horas funcionam, eu vou colocar um videozinho aqui sobre divisão que alguns pais estavam me pedindo. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar só até essa página 88 e eu vou deixar um videozinho sobre divisão para ajudar os pais em casa, que tem pai que está com dificuldade, tá? Então, eu vou colocar o videozinho e depois a gente volta a conversar, certo? Vamos lá, então. Eu preciso que vocês me ajudem a formar os times para os torneios que vão se realizar durante este ano. Quantos grupos nós temos que formar? Em total, são 24 alunos. Eu acho que poderíamos formar 4 grupos, entre meninos e meninas. Cada um deve ter a mesma quantidade de pessoas. Pois cada grupo vai ter 5 ou 6 meninos. Explique para nós como você calculou cada grupo. Fiz 4 círculos. Cada círculo é um grupo. Depois desenhei 24 rostos. Cada rosto é um aluno. E depois o que você fez? Fui colocando de um em um rosto dentro de cada círculo, até que ficaram todos os rostos dentro dos grupos, pondo em cada grupo a mesma quantidade de rostos, como disse a professora. Depois, é só contar a quantidade de rostos que você tem dentro de cada grupo e pronto. Cada grupo está formado por 6 alunos. Muito bem. Devo parabenizar vocês. Acabam de resolver o problema da divisão. Dividiram 24 meninos em 4 grupos. A cada grupo correspondem 6 meninos. Podemos fazer outro? Devemos dividir 12 doces entre 3 amigos. Quantos doces eu vou dar a cada um? 12 doces. Primeiro faço 12 traços e depois vou riscando cada 3. Pois vamos dar 4 doces para cada. Perfeito. Vocês já sabem resolver problemas com divisão. Parabéns. Quantas figurinhas você tem? 25. Bom, você tem que dividir essas 25 figurinhas entre 5 amigas. Como você pode calcular quantas vai dar a cada uma? Posso fazer 5 pilhas, como fizemos na escola. Bom, comece a distribuir. Vou colocando uma figurinha em cada pilha. Você o está fazendo muito bem, Lu. Pronto, já coloquei uma em cada pilha. Agora, coloco outra e assim continuo até acabar com todas. Ótimo, Lu. Você já sabe quanto corresponde a cada uma? Já, devo dar 5 para cada uma. Bom, o que você acaba de fazer é distribuir ou dividir 25 figurinhas entre 5 meninas. E a cada uma delas lhe correspondem 5 figurinhas. Ah, então distribuir e dividir são a mesma coisa. São. Muito bem, Lu. Ei, inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar a...
Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma das 4 operações básicas da matemática, a divisão. Para isso, precisamos pensar nas mais diversas situações em que dividimos algo em quantidades iguais. Podem ser balas, bolinhas de gude ou até mesmo dinheiro. Pois bem, é o cálculo da divisão que nos permite aplicar esse conceito na prática, já que dividir é o mesmo que distribuir, repartir, separar ou partilhar. Para ilustrar melhor, podemos utilizar a seguinte situação. Imagine que você tem 4 figurinhas e quer dividi-las com seu melhor amigo. Pense que as figurinhas são 4. Você e seu amigo são 2. Temos, portanto, que dividir 4 por 2. O cálculo da divisão nos permite descobrir exatamente quantas figurinhas cada um de vocês irá ganhar. Vamos dividir as 4 figurinhas em 2 grupos iguais. Para chegar à quantidade correta, vamos distribuir as figurinhas entre vocês, até que acabem. 1, 2, 3, 4. Do lado esquerdo, temos as suas figurinhas, e do lado direito, as de seu amigo. Distribuindo-as entre vocês, conseguimos separá-las em 2 partes iguais, e cada um de vocês recebeu 2 figurinhas. Simples, não é? Essa situação pode ser representada em forma de cálculo da seguinte maneira. Quando armamos uma conta de dividir, temos que, primeiramente, observar cada um dos termos da divisão. O 4, neste caso, é o dividendo, e o 2 é o divisor. Já sabemos que o 2 é o resultado desta conta. Outro termo para resultado é o quociente. Neste caso, essa divisão é exata, pois o resto é igual a 0. Você pode agrupar também os objetos que quiser dividir da seguinte maneira. Vamos supor que você queira guardar suas figurinhas em envelopes. Desta vez, você tem 8 figurinhas e quer guardá-las em 4 envelopes. Como podemos separar as figurinhas? Para descobrir quantas figurinhas iremos colocar em cada envelope, uma maneira interessante é avaliar quantas vezes um determinado número cabe dentro de outro. Seguindo este raciocínio, eu lhe pergunto, quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 8? A palavra vezes nos lembra a multiplicação, que é a operação inversa da divisão. E é justamente isso. Qual número multiplicado por 4 apresenta como resultado o número 8? Descobriu? Muito bem! É o número 2! Podemos dizer, portanto, que o número 4 cabe 2 vezes dentro do 8. Assim, colocamos 2 figurinhas em cada envelope. E para ter certeza que sua conta de divisão está correta, tire a prova real, utilizando o cálculo da multiplicação. É só multiplicarmos a quantidade de figurinhas em cada envelope pela quantidade de envelopes. Portanto, se multiplicarmos o divisor pelo quociente, o resultado será o dividendo. Mas, se ao invés de 8 figurinhas, você tiver 9 para dividir entre os mesmos 4 envelopes? Por aproximação, qual o número que multiplicado por 4 apresenta um resultado próximo ao número 9? Sabemos que 2 vezes 4 é igual a 8. E 2 vezes 5 é igual a 10. Não temos 8 nem 10 figurinhas. Temos 9. Então, se distribuirmos as figurinhas nos 4 envelopes, o que irá acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conseguimos colocar 8 figurinhas nos envelopes, distribuindo-as igualmente. Como você pode ver, sobrou uma figurinha. No cálculo, o 9 será o dividendo e o 4 será o divisor. Sabemos que o 4 cabe 2 vezes dentro do 9. 2 vezes 4 é igual a 8. Se subtrairmos 8 de 9, encontramos o resto.
Sempre que apresentar resto, consideramos que a divisão será não exata. Bom, turma, encerramos nossa aula por hoje. Lembrando que dividir e compartilhar pode ir além da matemática. Pense nisso quando for lanchar ou brincar com seus amigos, hein? Até mais! Ok, voltamos lá então para nossa apostila, tá? Foi só 2 videozinhos aí para ajudar um pouco na divisão. Então, a gente vai estar trabalhando isso também no próximo conteúdo, né? De matemática. Na apostila do segundo bimestre, a gente vai trabalhar muito divisão. Espero que até lá a gente já esteja em sala de aula, né? Para a gente ter essa troca de conhecimento juntos, tá? Mas qualquer dúvida, a prof tá no WhatsApp e vai atender vocês. Então, as atividades que serão feitas nessa videoaula é até a página 88, até essa página, tá? Então, na próxima aula, a prof já foi ajudando vocês a responder, né? Vai ficar bem fácil vocês conseguirem colocar em ordem essas respostinhas aí, tá? Então, nós sabemos que, por exemplo, as possibilidades da nossa semana, eu sei que tem crianças que fazem balé, né? Crianças que fazem aula de inglês, e para isso se tem um horário. Então, você vai montar a sua agenda e colocar quais os horários que você costuma almoçar, né? Fazer refeições, quais os horários que você vai para a escola, quais os horários que você vai deitar para dormir, quais os horários que você tem aula de natação ou de inglês, ou aula de balé, ou aula de futebol, escolinha de futebol. Então, você vai fazer a sua agenda naquela atividade, né, lá em cima, certo? Nessa atividade aqui, tá? Dessa página. Então, tá? Enquanto isso, um beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço bem apertado da Prof. Milka. Tô morrendo de saudade de vocês. Beijo!